Oi, poderosas, poderosas, vamos compartilhar a live. Compartilha aqui porque pode ter certeza que tem muita poderosa que está precisando da palavra de hoje. Estamos falando sobre maneiras de transformar, de renovar a nossa mente. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, fala o seguinte, que precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, sem uma mente transformada, a gente não consegue provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esse é o desejo de Deus para nós, que nós possamos provar a boa vontade dele. Esse é o meu desejo para a vida de vocês, para a minha vida, para que a gente possa estar provando da boa vontade do Senhor. Então, poderosas, ontem a nossa chave foi sobre a mentalidade, foi sobre a gente ter uma mente positiva. Enxergar de maneira positiva antes do milagre. Não esperar um milagre acontecer para a gente poder mudar de ideia. Porque muitas vezes a gente passa a vida inteira esperando por algo para então viver. Então o Senhor, Ele nos dá um decreto para que a gente viva antes desse milagre acontecer. Para que a gente viva com alegria e tendo esperança, um pensamento positivo antes do milagre acontecer. Para quando esse milagre acontecer, a gente possa glorificar ao Pai e fortalecer ainda mais a nossa fé, e não ficar refém de inúmeros milagres. E hoje, poderosas, nós vamos falar sobre o alimento da nossa mente. O que é que você tem alimentado a sua mente? Você já parou para pensar nisso? A gente sabe que a gente precisa, em questão de alimentação, de comida mesmo, física, a gente precisa comer bem. Precisamos evitar alimentos gordurosos, açúcar. Precisamos evitar algumas coisas para que a gente tenha uma vida saudável, para que não se desenvolvam doenças em nós. E você sabia que a nossa mente é a mesma coisa, igualzinho? Então a nossa mente, a gente tem que todos os dias alimentar ela com as verdades da palavra de Deus. Porque o que a gente vê por aí o tempo inteiro são inúmeras notícias, somos bombardeados com inúmeras notícias. Eu, por exemplo, não gosto de assistir jornal, né? Minha mãe tá até aqui na live, ela vai dizer que ela ama assistir jornal, ela gosta para estar inteirada das notícias, saber o que está acontecendo no mundo. E eu preferi não saber muitas coisas que estão acontecendo, porque aquilo ali, aquelas notícias, elas são preparadas para que a gente se sinta mal. Para que a gente pense que tudo acabou, que o mundo está caótico, que a gente não pode nem sequer sair na porta de casa. Aquelas notícias do jornal, elas são feitas para que a gente entre em pânico. Para que a gente pense que não tem mais jeito, que não tem mais solução. É para isso que as notícias são feitas. Para poder colocar um alarme na população. Então o que acontece? Quando a gente decide filtrar quais são as informações que entram na nossa mente. Sim, beleza, o mundo tá ruim, tá mal. Mas o que é que o Senhor quer que eu saiba? Onde são as notícias que Deus quer que eu veja? Então eu quero falar para vocês que as notícias que o Senhor quer que você esteja totalmente inteirada, que o Senhor quer que você esteja sabendo de tudo, são as notícias do alto. As notícias que estão aqui, ó, na palavra de Deus. Essa é a boa notícia. Então o Senhor, Ele quer que nós alimentemos a nossa mente com boas notícias. As notícias do Pai, as notícias de Deus, as notícias contidas nessa Bíblia. Muitas vezes a gente sabe de todas as notícias que está acontecendo no mundo, né? A gente sabe sobre os famosos, o que está acontecendo e tal, sabe tudo, mas e a boa notícia? A notícia que está aqui dentro, você sabe? Você tirou um momento para encher o seu cérebro, os seus pensamentos das boas notícias? O que acontece? Você sabe como é que se formam as crenças? Crenças são coisas que nos limitam. A crença, ela é formada a partir primeiro da comunicação. Quando a gente se comunica ou alguém comunica com a gente de maneira oral ou com algum gesto, a gente começa a ter pensamentos acerca daquilo. Quando comunicam algo pra gente, a gente começa a ter pensamentos acerca daquilo. Depois que a gente pensa acerca daquilo, a gente começa a ter um sentimento. Lembra bem quando você vê uma notícia ruim. Você viu uma notícia ruim, alguém te contou algo, você gerou ali um pensamento,
Desse pensamento você gerou um sentimento, uma angústia, uma tristeza. Desse sentimento você já instaurou uma crença acerca daquilo ali. Então a crença vai ser algo que vai determinar todas as suas atitudes durante toda a sua vida. Existem crenças que foram instauradas lá na infância. A crença da identidade, por exemplo, ela é instaurada até os 12 anos de idade. Tudo aquilo que as pessoas disseram que você é, você vai crescer sabendo e acreditando naquilo ali. Então tudo aquilo que todo mundo disse pra você até os 12 anos de idade, você vai lembrar daquilo ali, o seu subconsciente está ali, você já gerou um pensamento e que você já gerou essa crença, e essa crença vai fazer com que você tenha atitudes durante sua vida inteira por conta de algo que foi instalado lá na infância. Então, quando a gente começa a todos os dias ter alguns tipos de hábitos, como hábitos, esse tipo de hábito de alimentar a nossa mente com más notícias, alimentar a nossa mente com coisas negativas e coisas que não estão na palavra de Deus, a gente começa a gerar muitos sentimentos e esses sentimentos geram crenças. E essas crenças determinam o que a gente vai agir durante toda a nossa vida. Então, poderosa, olha que coisa incrível. E se com coisas negativas a gente consegue gerar alguns tipos de crenças que vão paralisar a gente a vida inteira? E se ao invés da gente ficar ouvindo coisas negativas e dando credibilidade para o que é de ruim que falam pra gente, e se a gente cancelar isso e aplicar nisso verdades do reino, verdades que estão contidas na palavra, aí você fala, Misa, mas eu não sei rebater o que o inimigo fala, o que falaram pra mim, coisas ruins que falaram pra mim, eu não sei rebater. Você não sabe porque você não está mergulhada na palavra. Porque se você tivesse mergulhada na palavra de Deus, se você tivesse com isso aqui na ponta da sua língua, poderosa, pode ter certeza, você iria saber rebater. Porque quando alguém disser para você que você não é nada, que você não vai conseguir nada, você já tem na sua cabeça ali instaurado o drive que está lá na palavra de Deus que diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, todas as palavras negativas que vierem contra você, você consegue lutar com a palavra do reino, com a palavra que está na Bíblia. Então, ao invés de a gente ficar em busca de notícias ruins, acreditando nas coisas ruins que todo mundo quer dizer acerca de você, nós precisamos encher a nossa mente com pensamentos do alto, pensamentos de Deus. Olha que coisa incrível, que a mente é algo que a gente controla. A mente a gente controla, a gente consegue controlar a nossa mente, mas a nossa mentalidade é o que nos controla. A nossa mentalidade é o que faz a gente avançar ou a gente recuar. Então, se a mente é o que você controla, você precisa entender que precisa renovar tudo aquilo que está aqui dentro, na sua mente, para que você consiga refletir nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas conquistas, nas suas convicções, refletir em toda a sua vida aquilo que foi alimentado, que é com a palavra do Senhor. Então, quando você alimenta a sua mente com a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele usa aquilo ali como matéria-prima. Sabe quando a gente está na academia e que precisa muito comer aipim, batata doce e tal, precisa se alimentar e muito ovo de proteínas, bons carboidratos? O que acontece? Quando a gente vai para a academia, o nosso corpo transforma tudo aquilo que a gente comeu, transforma as proteínas em músculo para que a gente possa crescer. Não é assim que funciona? A mente é igualzinho. Na mente é idêntico. O Espírito Santo, ele usa tudo aquilo que você se alimentou na sua mente como matéria-prima de revelação. Então, o Espírito Santo, ele transforma todas as informações aqui em revelação. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, o Espírito Santo usa a palavra de Deus que está aqui na sua mente como matéria-prima para fazer a revelação. Então você aí tem uma revelação do Senhor acerca de quem você é, acerca do que você pode alcançar,
acerca do que você pode merecer, do que você merece ou não. Então todas as crenças, elas são transformadas através do Espírito Santo. Então ele transforma em revelação. E a revelação, ela transforma em uma nova mentalidade. Porque quando algo é revelado para nós mudamos a nossa mente, mudamos a nossa cabeça. Não é assim? Quando o Senhor nos revela algo, a gente não muda a nossa mentalidade? Então, mas para que tudo isso possa acontecer, você precisa alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Sem alimentar a sua mente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer com que você possa ter essa nova mentalidade. Então essa nova mentalidade, ela produz o que é na sua vida? Olha só, poderosa. Resultados visíveis. Produz resultados visíveis. As pessoas vão ver aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Você vai conseguir ver, porque aquilo ali vai se transformar em um resultado visível. Então, a mente alimentada pela palavra, o Espírito Santo transforma tudo isso em revelação. E a revelação produz uma nova mentalidade que produz resultados visíveis para a sua vida. Então, precisamos estar alimentados pela palavra do Senhor. No Salmos 23, olha só o que diz no Salmo 23. Bem conhecido por todos vocês. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, olha a convicção de Davi. Davi tinha muita convicção. A mente dele era cheia da palavra de Deus. Então Davi tinha convicção. Mesmo que eu andar em trevas, pelo vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é tremendo, poderosos, porque é de um homem que tinha uma grande convicção. Tinha uma mentalidade fora do normal. Davi foi perseguido, eu acredito que foi por 40 anos, por Saul. Ele foi perseguido. E ainda assim, a mentalidade dele era essa. De que a bondade e a fidelidade do Senhor iria acompanhá-lo para o resto da sua vida. Que ele poderia andar pelo vale da sombra da morte como ele andou. Mas ele não temia mal algum porque o Senhor estava com ele. Mas como é que Davi sabia disso? Porque ele alimentava a sua mente com as palavras do reino. Davi conseguiu ser um grande guerreiro, vencer inúmeras batalhas até hoje em Israel. Davi é celebrado porque ele foi o maior guerreiro de toda a Bíblia. Mas porque ele conseguiu vencer tantos exércitos? Porque Davi tinha uma mente do reino. Alimentava a sua mente com as verdades do reino, com as verdades daquilo que Deus falava para ele, com as verdades daquilo que ele lia acerca do Pai. Então que nós possamos trocar as más notícias que nós lemos todos os dias, as notícias fúteis, tudo de ruim, de mal, que talvez esteja te paralisando. Tudo aquilo que você ouviu durante toda a sua vida. Crenças acerca da sua identidade. Crenças sobre quem você é. Se você é forte ou fraco. Se você é feliz ou se você é triste. Tudo isso tem na palavra versículos e histórias que quebram todas essas crenças de identidade. Aquele que disse que você não era ninguém. Na palavra de Deus, o Senhor fala que o Senhor te desejou desde o ventre da sua mãe.
Aquele que disse que você era fraco, na palavra fala que em Cristo você é mais do que vencedor. Então a palavra de Deus, ela está repleta de verdades acerca da sua identidade. Também vamos alimentar a nossa mente para quebrar as crenças de capacidade. Que você fala que não é capaz, que tal pessoa ali é capaz. Você já parou para perceber que existem pessoas que têm muito menos conhecimento que você, que estão alcançando coisas maiores do que você tem alcançado? Quais são as verdades que essas pessoas estão alimentando a sua mente? Quais são as verdades que essas pessoas alimentaram a mente delas? Que tal trocar essa mentalidade e pensar que em Cristo você pode sim todas as coisas? E a crença também de merecimento, de achar que você pode ter algo ou não. Se o próprio Cristo morreu naquela cruz em amor por nós, para nos livrar do pecado, do fardo do pecado, quem somos nós? Mas o Senhor nos amou primeiro. Então não é por merecimento, é a graça, é o favor imerecido. E se nós entendemos isso, que nós temos a graça, esse favor imerecido, toda essa crença de merecimento, de que você não merece ter nada, cai por terra, porque você tem a graça do Senhor. Então a palavra de Deus, ela quebra todas as crenças limitantes que você construiu durante toda a sua vida, mas requer um exercício. Você precisa se exercitar para que as coisas que entraram aqui possam sair. O nosso subconsciente, ele reage àquilo que a gente diz repetidamente. Então, quais são as palavras que você tem dito repetidamente? Todos os dias, ao final da live, nós falamos decretos. E esse decreto é para você exercitar a palavra profética. É para você exercitar, colocar coisas boas na sua mente. Coisas que vão trazer transformação para a sua mente. Porque talvez você passou o dia inteiro falando palavras negativas, colocando você para baixo, pessoas para baixo. Mas a partir do momento que você chega aqui, eu estou estimulando você a falar um decreto profético, a falar uma palavra de vida para a sua própria vida. Então, poderosas, se você alimenta a sua mente com boas palavras, com a palavra de Deus, o Espírito Santo transforma aquilo em revelação. E essa revelação produz em nós uma nova mentalidade que produz resultados visíveis. Então, vamos retroceder para o início da formação de uma crença, instaurar novos drives na nossa mente, que são as verdades e as boas notícias do reino. Vamos deixar de acreditar nas mentiras que sempre contaram para nós, para acreditar na verdade que está aqui na palavra de Deus. Então, a partir de hoje, que você escolha, porque a mentalidade, você pode até estar sofrendo consequências daquilo que já foi instaurado aqui, mas a sua mente você controla. Você escolha controlar o que entra na sua mente. Controle tudo aquilo que entrar na sua mente, para que o Espírito Santo possa transformar tudo aquilo em matéria-prima de revelação. Às vezes você fala, Deus não fala comigo, eu não tenho nenhuma revelação de Deus, nada, o Senhor parece que me esqueceu. Você já pensou assim? Às vezes você não tem nenhuma revelação, mas cadê a matéria-prima para o Espírito Santo produzir ali revelação? Porque em toda a palavra, para fazer milagres, o Senhor sempre usava alguma matéria-prima. Você já parou para pensar que Deus, Ele pode criar tudo do nada, do zero? Mas que Ele sempre quer uma matéria-prima? Ele sempre quer algo ali para puxar a fé? Por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus podia fazer assim e aparecer pão e peixe. Mas não, Ele pergunta primeiro, o que é que você tem aí?
Quando a viúva vai atrás do profeta para poder transformar, para poder ter comida, ele pergunta: o que é que você tem aí? Botijas e um pouco de azeite. A partir daí, ele transforma em um milagre, em azeite transbordante para ela comer e vender. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que existe uma matéria-prima para o Espírito Santo agir. Então alimenta, poderosa, todos os dias a tua mente com a matéria-prima, a palavra do Senhor. No momento que você estiver parada para assistir um jornal que vai te trazer coisas tão negativas, ou para que você estiver ali no celular vendo coisas tão insignificantes, para aquele momento, para encher a tua mente com verdades do alto, a tua mente com verdades do reino, para que o Espírito Santo possa usar aquilo que está aqui como matéria-prima, e não como matéria-prima negativa, mas positiva para a sua vida. Então cuidem do que vocês deixam entrar na mente de vocês. Eu vou alimentar a minha mente com as boas notícias do reino. Esse é o decreto dessa noite. Eu vou alimentar a minha mente com as boas notícias do reino. Eu vou escrever o decreto, é um decreto grande, mas tão necessário. Eu vou alimentar a minha mente com as boas notícias do reino. Com as boas notícias do reino. Amém. Doutora Rafaela Boaventura, decretando que ela vai alimentar a mente dela com as boas notícias do reino. Eu creio, poderosas, que esse exercício vai fazer você alcançar lugares que nunca imaginou, fazer coisas que nunca imaginou, tomar atitudes que nunca imaginou. Às vezes existem coisas que estão te travando aí. Você sente, sabe aqueles filmes antigos que a gente assiste que parece uma pessoa amarrada com uma bola de ferro e ela não consegue sair do lugar quando a pessoa estava aprisionada antigamente? Então essa bola de ferro vai ser quebrada hoje. Você vai conseguir sair do lugar, porque você vai alimentar a sua mente com as boas notícias do reino. Camila, Giza, poderosas, Deus abençoe muito a vida de vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês. Que o Senhor possa estar derramando graça na vida de vocês. Que vocês possam estar refletindo aquilo que o Senhor preparou para vocês. Refletindo a Cristo. Que o Senhor dê a vocês uma noite maravilhosa. E amanhã estaremos juntas novamente, se assim Deus quiser, para a nossa terceira chave sobre como transformar a nossa mente. Tá bom? Deus abençoe muito. Chamem poderosas para essa live. A live vai estar também disponível no YouTube, toda organizadinha. O YouTube tá lindo, bem organizado, com todas as séries de mensagens. Também estou colocando lá a série de provérbios que já tivemos. Estou colocando lá todos os dias, tem episódio novo na série de provérbios. Gotas de sabedoria para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.